bem-vindo, muito bem-vinda. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em qual horário você está ouvindo este podcast, mas seja muito bem-vindo a esse projeto que está nascendo hoje. Hoje é o primeiro episódio. Eu nem acredito que já está começando isso aqui. Já está começando o nosso podcast Solamento. Já, diz ele. Já. Já. A sexta sola, é que o pessoal que está ouvindo não sabe o trabalho, o tempo que isso aqui se desenvolveu até chegarmos nesse momento, né, de gravação. Nosso podcast Solamento é a sexta sola, né? Nós temos as 5 solas e essa é a sexta sola. Nós criamos a sexta sola, que é o Solamento. Talvez mais pra frente o pessoal vai saber da onde surgiu o nome. Mais pra frente vai saber de onde veio. E também o trabalho que foi chegar nesse nome também foi trabalhoso. Talvez seja mais difícil nós definir como chegou o nome, mostrar pro pessoal. É verdade. Né, do que a gente agregar milhões de ouvintes aqui. Então seja bem-vindo. Eu sou o Francesco, tem que se apresentar, gente. Cada um de nós tem que se apresentar. Eu sou o Francesco Carlosso, somos aqui da Aliança Bíblica de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, Serra Gaúcha, lugar dos bons vinhos. De que mais tem de bom aqui na Serra Gaúcha? Fica perto de Gramado, né? Pra você que... Não, cara, Caxias é muito bom, cara. Imagina, o trânsito de Caxias é ótimo. Quem gosta de trânsito, venha pra Caxias. Não tem congestionamento. É verdade. As pessoas respeitam o sinal. É verdade. Ligam o pisca. Isso. Né? Aqui no Rio Grande do Sul, para quem não é daqui, principalmente em Caxias, há uma curiosidade que os carros vêm com o pisca opcional. Você escolhe quando compra, se quer comprar com pisca ou sem pisca. Não, na verdade, o opcional é diferente. Ou vem talvez com limpador traseiro. Seta no fim, né? Seta, pisca. Seta, é verdade, né? A gente tá falando pro mundo inteiro, então tem que pensar que... Ou você compra com a seta ou com o pisca, ou vem com limpador traseiro. Não pode vir com os dois. Isso aí, é verdade. Exatamente. Muito bem, então, eu sou Francesco e é isso, né? Não tem muito mais o que falar sobre mim. E, por favor, se apresentem a mesa. Essa aqui é a nossa mesa fixa. Depois eu vou falar sobre o projeto, como é que vai funcionar. Essa é a nossa mesa fixa. Então, são aqueles que vão participar constantemente desse podcast, ou o máximo de vezes possível. E, então, eu sou o Francesco, por favor, se apresentem. Vamos lá. Meu nome é Lucas Castilhos. Vamos fazer um quebra-gelo aqui ou não? Só o nome mesmo? Lucas Castilhos. Estou muito feliz de nós estar iniciando esse novo projeto aqui. Seja para honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu sou Christian Dalemole, isto mesmo. Dale com 2 L's, mole com 2 L's, para não parecer mole de mole. E também estou aí para contribuir com aquilo que puder e também para aprender junto com os amigos aqui. É isso aí. Então, muito bem, gente. Por que um podcast? Hoje tem um monte de podcasts, muitos podcasts, inúmeros podcasts, sobre todos os assuntos, culinária, política, cultura de modo geral, podcasts cristãos também, que se propõem a falar sobre Bíblia, sobre a fé. E esse também é um podcast cristão, que se propõe a falar sobre a fé de uma forma mais prática, né? Uma vida cotidiana com Jesus, os desafios disso. Todos nós passamos pelos desafios, pelos perrengues da vida com Jesus, dessa caminhada, né? Dessa luta contra o pior inimigo de todos, que somos nós mesmos. E a nossa ideia, a nossa intenção é que seja mais uma ferramenta, né, de ensino, no sentido de a gente aprender juntos também sobre a palavra de Deus, sobre assuntos talvez que sejam mais difíceis de serem tratados no púlpito, nos domingos, assuntos que nós provavelmente não vamos ter respostas cabais. Com certeza não, com certeza não. Mas vamos, né, lutar juntos pelas respostas mais bíblicas, né, e por respostas também que trazam um pouquinho mais de clareza algumas questões, né, que são tão difíceis aí. E é isso, vamos caminhando juntos, conversando, dando risada, né? Nossa proposta também é de ser descontraído, né, Francisco? De ser descontraído, de nós conversarmos, mas ao mesmo tempo profundamente, né? Então, exatamente. Esse mix de tudo isso, né? Eu já falei exatamente umas 10 vezes aqui nesse podcast. Exatamente. Acho que é um marco, né? Exatamente. Exatamente, a ideia acho que é usar essa ferramenta podcast para aqueles que têm o costume, né? E aqueles que não têm ou adquirir, porque é muito, muito bom ouvir podcast semanalmente de conteúdos relevantes e que talvez a gente possa ser um pouquinho relevante na vida de alguém aí. Já tá valendo, né? É uma ferramenta para ajudar, né? Mais uma ferramenta para ajudar as pessoas a caminhar com Cristo, né? E acho que vai ser muito mais para as pessoas que vão estar ouvindo para nós um crescimento, né, pessoal e nessa caminhada com Jesus, que
é difícil. Ele mesmo falou que não seria fácil, mas estamos aqui, né? É isso aí. Bom, uma vez importante, nós não teremos vídeo por enquanto, né? Vai ser um podcast raiz de áudio, porque também é um mais feio que o outro, né? Então a gente não precisa ficar aparecendo em vídeo. Então aqueles que não conhecem, imaginem como... Imagine. Aí um dia nós faremos a revelação em vídeo. Quando... E aí a gente vai ter que patrocinar, né? Vamos precisar de um patrocínio, né? De câmeras. Mandem câmeras, né? Em 4K pra gente. Já começou pedindo coisa. Muito bem, então o assunto desse primeiro episódio de hoje é um assunto amplo. Provavelmente nós não vamos conseguir esgotar esse assunto. Vai voltar outras vezes aqui esse assunto que nós vamos tratar hoje, que é a vida em comunidade, né? A vida de igreja, a vida de viver essa parte da igreja, né? Tão importante para a fé. E como que a gente pode viver isso nos seus milindres, né? Assim, tentar falar um pouquinho mais profundamente sobre essa questão toda da igreja, né? E para nós introduzirmos esse assunto, eu gostaria de fazer uma primeira pergunta, que é exatamente o que é igreja? O que vocês, quando olham para a palavra de Deus, o que nós, né? Também vou dar a minha super opinião aqui, sobre igreja. O que é igreja? Quem se arrisca aí? Começar. Cara, igreja. Eu acho que hoje as pessoas têm muito a questão da igreja voltada no templo, né? Nas 4 paredes. E sim, a igreja é isso e também não é, né? Eu acredito que a igreja, a instituição igreja, ela foi feita para a gente conseguir se organizar como cristãos, né? Conseguir se reunir, para a gente ter uma facilidade de comunidade, né? Mas a própria palavra diz que a igreja, acho que em primeiro lugar, somos nós, né? E aqui eu vou fazer um pequeno parênteses. Eu sou dos menores, assim como Paulo diz, né? Eu sou dos menores dos cristãos. Então, qualquer coisa que a gente falar de errado aqui, também a gente já pede desculpa antecipadamente, né? Mas a igreja começa em nós, né? A igreja começa em nós para depois partir para a comunidade, né? Partir pro templo, vamos dizer assim, né? O templo também não é uma palavra muito apropriada, o pessoal já deturpa também essa palavra, né? A resposta de seminário, a resposta de apostila de seminário, né? É que a igreja, ela é a junção, né? É a Assembleia de Deus, né? A igreja é a Assembleia. Bom nome de igreja. Ótimo, Bom nome de excelente, excelente nome de igreja, porque é isso, é a reunião, né? Das pessoas naquele local. E a gente tem culturalmente... principalmente, eu não sei se é só nosso aqui, mas eu sei que aqui na nossa Serra Gaúcha querida, nós temos uma cultura muito forte do prédio, né, do templo, como tu falou, né, Lucas, de que a igreja é esse lugar. Então eu vou à igreja, né? Mas a igreja não é isso. A igreja é justamente essa assembleia, né, dos santos, dos salvos, essa reunião para adorar a Deus. Então, se nós tivermos um evento em um teatro da igreja, o teatro vai se tornar igreja, né? Porque é lá onde está a igreja reunida, na verdade. Né? Então, a resposta mais de apostila de seminário é essa, né? Então, que é essa reunião de soluções. E uma coisa importante de a gente sublinhar é que a igreja não é uma invenção de alguém, um ser humano. Vamos criar aqui um lugar onde a gente vai se juntar e vai ter um evento religioso, né? Não, foi instituído por Jesus, né? Jesus é quem estabeleceu a igreja, a reunião, né? Onde estiverem 1 ou 2 reunidos, eu vou estar com ele, e essa é a verdade que permanece até hoje. Quando a igreja se reúne, então juntos somos igreja, né? Assembleia de Deus. Pode falar aqui. Eu acho que é importante fazer essa diferenciação, se é que existe essa palavra, mas porque a gente vive aqui em Caxias do Sul, onde vivemos principalmente, uma cidade nova que ainda tem uma cultura italiana bem forte e o catolicismo também, né? Então, o catolicismo ele cria os marcos na cidade, né? O centro da cidade com uma igreja, e depois alguns pontos centrais de bairros também com igrejas católicas. E aí a gente fica com essa perspectiva de a igreja é o lugar, a igreja é o local, é o ponto turístico, né? Enquanto a ideia bíblica de igreja é que nós somos igreja, né? É uma comunidade, é uma Assembleia de Deus que está em constante transformação, em constante processo de santificação. E que nem o Francesco falou, não foi o Papa que instituiu que haveria igrejas, nem
um bispo ou pastor, mas é o bom pastor, Jesus Cristo, que nos trouxe esse plano, e é por isso que ele dura até hoje. Sim, com certeza. Senão já teria morrido o movimento, dados os ataques que já aconteceram. Até porque o próprio inventor afirma que o Hades, né, o inferno, não há de prevalecer contra a igreja, não tem como acabar com a igreja. E olha que já tentaram diversas formas, diversas vezes de diversas formas, né? Acabar, e até hoje não acabou, e não vai acabar, porque não é movimento humano, né? Eu gostei de uma definição que eu escutei o Augusto Nicodemos falar, uma frase dele que eu até anotei aqui, a igreja é o ajuntamento daqueles que professam a fé em Jesus Cristo. Eu acho que é uma boa definição, independente aonde a gente estiver reunido, como tu disse antes, né? Se for num teatro, se for numa praça, se for numa garagem de uma casa, né? Ali vai estar sendo exercido a igreja de Cristo, né? Essa Assembleia de Deus que há de prevalecer, com certeza, até Cristo voltar, né? Então a gente pode dizer, olha que loucura, a gente pode dizer que nós somos a Assembleia de Deus da Igreja Universal dos Santos dos Últimos Dias. Top. Nome bom e completo. Eu acho que a gente pode botar isso como um destaque do podcast, lá no início, né? A gente não quer fazer treta com nenhuma igreja, a gente trouxe todos os nomes, né? Todos os nomes aí para todo mundo escutar. Se há algo de bom, é os nomes. São os nomes. São os nomes. São os nomes. É verdade. Né? Assim, muito bom. Nossos irmãos da Bleia foram muito bem, né, na escolha. Assembleia de Deus é um ótimo nome, excelente. Igreja Universal também, né? Porque, na verdade, é isso, né? Faz parte da Igreja Universal, né? A igreja toda. E a não igreja que não há nada melhor, dias, né? nada de bom além disso, né? Mas que os nomes são ótimos, muito bem pensados. Aliança Bíblica, né? É um nome muito legal, mas não contempla essa visão, assim, né? É que nós chegamos mais tarde, né? Então a gente foi vendo os nomes que tinha disponíveis. É o que sobrou, né? É que nem o nosso podcast, né? É verdade, é o que sobrou, né? A gente poderia botar um nome muito mais comercial, né? Mas a gente preferiu aí trabalhar com o duplo sentido. Isso, duplo sentido. E aí, tá, então essa igreja, estabelecemos que é essa reunião, né, dos que professam a fé, né, de acordo com o tio Nico. Mas e para que serve a igreja, né? Hoje nós temos essa questão muito forte, né, muito latente, de que a igreja ela não é necessária mais, né? Muitos movimentos têm afirmado isso, né? Os desigrejados. Os desigrejados, mas mesmo, e também pessoas que nem são cristãs, né? Que a igreja só faz mal, que a igreja não sei o quê. Então, assim, a gente também precisa pensar juntamente com o que é a igreja, qual o papel da igreja, para que serve, por que Jesus instituiu a igreja, né? Então, vou deixar também para vocês começarem aí a responder essa pergunta, que é tão simples, né? Tão fácil. Eu acho que a gente vive agora num contexto pós-pandemia, né? E essa foi uma discussão muito presente na época da pandemia, porque houve decreto em algumas cidades, pelo menos na nossa houve, que não podemos nos reunir por um determinado período. E aí começou a se indagar ou a se questionar a importância da igreja, a importância de estar fisicamente, porque surgiu nesse meio pessoas, e não sei se podemos dizer cristãos, né, no fim das contas, que resolveram ficar em casa e pegar o melhor dos mundos. O melhor dos mundos, digamos, houve o louvor na igreja X, daí a pregação do pastor tal, aí, enfim, a gente acaba não vivendo aquilo que a igreja se dispõe a fazer. Nesse meio tempo, teve até um livro que eu li na época da pandemia, que é A Igreja Essencial, da Colin Hansen e Jonathan Leeman, que ele fala um pouco sobre a importância da igreja nesse período, né? E uma das frases destaques que eu até sublinhei na introdução ainda, ele fala: um cristão sem igreja é um cristão com problemas. E a ideia dele é trazer essa importância do vida na vida, a importância de caminhar junto com alguém, de haver alguém que vai te dar um suporte, que vai viver esse cristianismo contigo.
E sem isso, teremos problemas, né? Então, eu acho que é uma discussão bem importante, algo bem importante de falarmos, é a importância de vivermos como igreja, porque o cristianismo não existe sem isso, né? A gente fica fraco, fica um elo fraco, né? Se a gente for olhar o próprio início da igreja primitiva lá em Atos, né? A comunhão dos cristãos, ela é essencial para essa vida, né? Em comunidade. Porque mais do que tu vir aqui num domingo, escutar uma palavra de um pastor, eu acho que a comunhão entre os irmãos da igreja, ela faz com que tu edifique a tua vida da seguinte forma: tu tá com um problema na tua casa, tu tem um cara que tu pode trocar uma ideia que com certeza vai te dar uma diretriz em cima da palavra. Uhum. É diferente do que conversar com um colega teu da empresa, sabe? Eu tô com um problema no meu casamento em casa, tenho certeza absoluta que tu conversar com um crente de verdade, um cristão de verdade, ele vai orar contigo, né? Ele vai te aconselhar em cima da palavra, ele não vai te dar saídas mundanas, vamos dizer assim, né? Usar esse termo. Então, eu acho que a vida em comunidade, o papel da igreja, o papel de a gente vir e comungar a palavra, acho que pode ser. Ter essa comunhão, né, com o pessoal na igreja é muito mais do que tu vir aqui e escutar a palavra, que é extremamente importante. Lógico. Né? Mas tu ter essa comunhão pré e pós a celebração é muito importante também, né? De novo, né? Estou tentando lembrar aqui a resposta de apostila de seminário. O cara que é seminarista é complicado ter no podcast. Mas a definição que a gente aprende é de que a igreja existe para glorificar Deus, edificar os santos e alcançar o perdido. Né? Para isso que existe a igreja. E é uma definição pequena, porém ela tem vários desdobramentos, né? Perdão aí o gaguejar. Mas a gente tem, em primeiro lugar, né, buscar a glória de Deus. A igreja existe para glorificar a Deus. E aí nós entramos no como. Existem muitas formas de se glorificar a Deus como igreja, né? Edificar os santos, que é isso que o Lucas estava falando agora. Então, um lugar onde eu vou crescer na minha fé, onde eu vou ser confrontado nas minhas quedas, aonde eu vou poder buscar ajuda, socorro. Alguém vai orar comigo, alguém vai chorar comigo, alguém vai botar o dedo na minha ferida, porque o amor bíblico, né, ele é muito diferente do amor que se tem esse conceito de puro sentimento por aí, né, do tipo, se eu amo, eu não posso limitar, né? Tem muitos pais que confundem amor com permissividade, por exemplo. Na igreja também. Então, se eu tenho um amigo e eu amo, eu não posso falar nada para ele. Não, o amor bíblico justamente vai dizer que, né, em Provérbios, a gente sabe que o amigo que ama é aquele que vai botar o dedo na ferida, né? Eu não me lembro a referência exata agora de Provérbios, mas ele fala que aquele que multiplica beijos é o inimigo, né? Então, existe esse crescimento, né? Essa vida de comunhão, de comunidade, né? Então, e também de alcançar o perdido, né? Ou seja, de a gente falar do evangelho, pregar o evangelho para as pessoas que não conhecem. Então, a gente ser sal, ser luz, né? Onde a gente estiver, nosso ambiente de trabalho, pessoas que a gente conhece. Então, a igreja existe para isso. Não tem como eu fazer essas coisas sozinho na minha casa. E como é difícil hoje essa questão de tu expor não é expor publicamente, e também, se for o caso, né? Mas como é difícil tu corrigir, né? Tu falar em correção, tu falar em... É quase um palavrão isso. Né? Hoje é só... Não, tu vem aqui que tu vai ser acolhido, vamos dizer assim, passar a mão na cabeça, né? Inflar o ego das pessoas. Como é difícil hoje, e eu vejo isso em várias até nessas pregações de YouTube, né, que eu tenho certeza que muitas edificam pessoas, com certeza, eu acho que a tecnologia veio para ajudar nessa forma, né, mas como é difícil as pessoas escutarem um sermão, uma pregação, onde o pastor, ele expõe problemas que existem na nossa vida, que existem no meio da igreja, e ele ser entendido da forma correta, que é por amor, né? Que é pra gente mudar, porque é pra gente se santificar, pra gente se aproximar a Cristo, né? Isso hoje também é bem, bem deturpado em várias igrejas que a gente tem por aí, né?
E também, se a gente for olhar, tu estava falando ali de pilares, assim, da igreja, né? Se a gente for pegar lá em Atos 2:42, vou me permitir a ler aqui, Por favor. diz assim, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações, né? Se a gente pegar, e eu estudando um pouco para a gente falar aqui, eu me baseei muito em cima dessa palavra de Atos 2, que é da igreja primitiva, como também a gente abandonou várias partes disso, né? Foi se esquecendo ao longo do caminho e foi se introduzindo outras coisas. E se a gente pegar só esse versículo, se a gente basear a nossa igreja só em cima disso... É isso aí. E aí nós estamos entrando já num outro aspecto aí dessa questão toda de igreja e comunidade, que é justamente isso, como essa igreja primitiva ela está diferente, ou melhor, como a igreja moderna está diferente dessa igreja primitiva estabelecida por Cristo. Claro que a gente sabe que a igreja primitiva ela não era perfeita. Não, ela tinha várias questões, né? Nós vemos ali, por exemplo, a igreja de Corinto, né? Vários problemas acontecendo ali, né? Não era perfeita, mas é o modelo que se estabeleceu, né? O modelo não que o próprio Senhor Jesus estabeleceu, mas que os discípulos, né, os apóstolos diretamente estabeleceram, né? Eu acho que em todas as cartas de Paulo ele faz alguma correção às igrejas que ele manda, né? Então também tinha bastante problema. Então como é que está como é que vocês enxergam hoje a igreja moderna, quando a gente coloca assim essa fotografia da igreja primitiva diante de uma igreja moderna hoje? Eu acho que, voltando à resposta do início do que é a igreja, se a igreja fosse o prédio, era muito mais fácil de chegar à perfeição. É verdade. Muito mais. Por ser pessoas, a gente encontra essa dificuldade. Eu não entrei muito no debate anterior. Concordo com o Francesco naquela definição de apostila. E talvez você ouvinte não concorde 100% comigo, talvez os meus amigos de bancada também não, dependendo da sua posição escatológica. Mas se a gente olhar para a Bíblia, essa continuação de igreja pós-Israel, né, o povo de Israel, ou dá uma pausa e vai continuar depois. Ou treta gospel. Começamos. Mas há algo que não há discussão, que somos enxertados, então, né? Sim. Como igreja. E então temos o mesmo papel que Israel tinha no Antigo Testamento, a saber, sermos luz e os representantes visíveis de um Deus invisível. Apesar de lermos, às vezes, algumas histórias, ou se você não conhece muito bem o Antigo Testamento, o chamado e a missão do povo israelita era de transparecer e de apontar para Yahweh, né? Para apontar para Deus de Israel como o único e verdadeiro Deus, né? E isso acontece nas pragas do Egito, isso acontece posteriormente nas batalhas em Canaã, na conquista da terra. Não há nada no Antigo Testamento que aconteça por acontecer, mas é tudo para mostrar e apontar para um Deus único. E olhando no Velho Testamento, né, no Antigo Testamento, o povo era chamado para ser um povo santo, né? Um povo separado, foi escolhido por Deus para que mostrasse que o único Deus, o Deus verdadeiro, ele não era como os deuses do Egito ou da Babilônia, enfim, né? Nós fomos chamados para ser um povo santo e ser diferente, né? E o papel da igreja é para a gente poder se reunir como esse povo santo, né? E ser diferente do que o mundo hoje prega ali fora, né, Cris? Eu acho que... A mensagem do mundo ela é hostil a nós, e a nossa mensagem é hostil àquilo que acredita. Não, mas se nós formos ensinar o evangelho como ele tem que ser ensinado, ele vai diretamente contra a cultura estabelecida no mundo desde o início, né? Então, nós vamos enfrentar essa resistência, né? Mas eu queria falar mal das igrejas de parede preta. Meu Deus do céu. Brincadeira, gente, brincadeira. Não é tanto a brincadeira, mas é uma brincadeirinha. Como é que vocês não é enxergam? a cor da parede, né? Exatamente, não é a cor da parede o problema. Como é que vocês enxergam essa questão assim, da igreja moderna hoje? Se ela
É que é difícil falar assim de modo tão generalizado, né? Porque nós temos assim hoje uma gama gigantesca, um leque, né, de igrejas, de denominações, de teologias, né? Infelizmente nós temos essa ramificação gigantesca, né? Mas assim de modo geral, vamos falar de modo geral, o mais específico possível, né? Como é que vocês enxergam essa questão da igreja moderna com a igreja primitiva, né? Porque o que eu penso a respeito disso? Eu acho que em algum momento nós começamos a confundir algumas coisas, né, na vida de igreja. Eu acho que essa questão da igreja não ser o lugar é uma confusão grande, né, que se estabeleceu muito pela questão histórica, né, da igreja católica principalmente, de que tinha o lugar. Mas muitos de nós protestantes ainda temos isso. E um belo lugar, diga-se de passagem. E um belo lugar, né? As igrejas católicas são lindas. Lindas. Nós temos, inclusive, aqui em Caxias, a igreja de São Pelegrino, que é muito bonita mesmo, né? Vem turistas aí do Brasil inteiro, quiçá do mundo. Quiçá do mundo. Visitar, enfim. Quem que foi que pintou o teto? Foi... É um cara... É um cara... Não sei, vamos ficar devendo o nome. Vocês de Caxias do Sul vão ficar decepcionados conosco. Aldo Locatelli, pode ser. Pode ser, isso aí. Se não for, agora é. Pesquisem no Google. O Google tá aí pra isso. E ele fez uma pintura lá, Michelangelo, né, no teto da igreja. Mas sensacional. Não é o Michelangelo, mas ficou muito bonito. Enfim, e eu acho que a gente acabou confundindo, né? Esse é um dos aspectos, mas eu acho que tem muito mais coisas, né? Que a gente foi perdendo ao longo da jornada. Hoje nós temos igrejas muito focadas no ensino superficial da Bíblia, o ensino onde a questão... Já vou falar mal de muita coisa aqui, né? Mas enfim. Entrou toda essa teologia coaching junto, onde esse ensino de que quase que Deus é o nosso servo, onde ele vai nos obedecer, vai fazer aquilo que a gente manda, ele vai ser aquele que vai suprir as minhas necessidades de acordo com aquilo que eu considero ser melhor para mim. Então eu brinquei com a questão da parede preta, porque eu acho que a questão do louvor, por exemplo, é uma questão que a gente se perdeu também. Tem muitas igrejas sérias, gente, não estou generalizando todas, não estou falando de todas, mas nós temos muitas, infelizmente, que se perderam nessa questão, né? Então, o louvor é quase um show, né? Então, ao apagar as luzes, por exemplo, quem que está em ênfase? É quem está lá tocando e cantando. Então, se torna um foco nesse show, né? Entre aspas, de quem está lá na frente, e não da comunidade como um todo. Ao meu entender, o Ministério de Louvor existe, a equipe de louvor que está ali tocando, simplesmente para conduzir esse momento, para ser algo, como Paulo vai dizer, ordenado, que toda a igreja participe, mas não que quem está tocando e que vai cantar só. Né? Então, existem várias questões assim que eu acho que a igreja foi se perdendo, a igreja moderna foi se perdendo. A questão do evangelismo, de que a gente tem que fazer, encher estádios, tipo o Billy Graham, e eu acho que o Billy Graham foi um cara muito usado por Deus, né? Mas quando eu olho para a Bíblia, eu vejo o evangelismo, por exemplo, muito mais pessoal, né? Muito mais assim, nas minhas amizades, com as pessoas que eu convivo, com meus familiares. Então, assim, olhando essa fotografia de modo geral, eu acho que, infelizmente... Isso também não é uma crítica ao Billy Graham, nem... Não. Até porque exatamente. Jesus tinha multidões que o seguiam, né? Exatamente. Mas no meio da multidão, quantos ficaram, né? Isso é importante de frisar, que não é uma crítica ao Billy Graham, e nem assim... que tá tudo errado. Não é isso. Mas eu sinto que nós nos afastamos daquele ideal de Jesus quando estabeleceu a igreja. Nós perdemos, por exemplo, hoje nós temos os exploradores da fé, pastores que só querem enriquecer, né? E é dinheiro, e dízimo, e carro, e a casa, e a alma, se der. Né? Então, nós nos distanciamos, né? Isso me entristece e me preocupa ao mesmo tempo, né? Eu acho que desculpa te cortar, mas não. Nós que viemos de igrejas e denominações diferentes, né? Nós tivemos uma história anterior à igreja onde nós pertencemos hoje. A gente consegue ver grandes diferenças, tipo, de igrejas que só trazem a questão financeira. Então, tu vai prosperar, Deus vai te abençoar, tu tem que ofertar aqui o teu carro, porque Deus vai te trazer 10 carros melhores e maiores e não sei o quê. Se a gente for ver hoje no contexto do Brasil, a teoria da prosperidade é uma coisa que prospera, né, no nosso meio, e é muito bem divulgada. Essa questão do coach também, onde tu tem que massagear o ego do
da pessoa que está na igreja também, porque senão ela vai embora e tu vai perder o dízimo dela, tu vai perder a oferta dela. É uma coisa que é muito enraizada também, que eu vejo hoje, e se perdeu essa questão de falar sobre cruz, de falar sobre arrependimento. Sim, Jesus morreu no nosso lugar, morreu na cruz por nós, ele pagou os nossos pecados, mas a gente tem muita coisa a fazer, né, para ser merecedor, né? É quase um xingamento, né? A gente, quando brigar agora, vamos achar seu arrependido. É um excelente xingamento. Para alguns, com certeza vai ser um xingamento. Pode ter certeza. Arrependimento, cruz, se tornaram coisas quase absurdas. Falar sobre pecado. Nossa. Tu falar sobre pecado hoje e pecados. Pecado é pecado, né? Mas falar sobre coisas básicas, né? Hoje Cara, é muito difícil hoje tu ver igrejas falarem sobre comportamentos que não são adequados e que o mundo acha que é normal. Né? Nós vamos fazer um episódio só sobre... como é que é o livro do Iago Martins lá, o Pecados Aceitáveis. Iago, estamos esperando. Uma série quase disso. Eu acho que a questão da igreja moderna, ela se distancia muito daquilo que Deus tinha como ideal, né? Se distancia muito daquilo que a gente vê em Atos e, assim, como pessoas, nós erraremos. Nossa igreja não é perfeita, nossa igreja tem falhas e erros. A gente também se distancia em algumas partes, mas a partir do momento que o nosso foco não é mais glorificar Deus, mas fazer com que as pessoas se sintam aceitas, eu acho que há um erro e uma falha grande. E aí vai gerar diversos outros problemas, que daí é tornar um ambiente que a pessoa vai se sentir bem. E aí a gente não busca mais glorificar a Deus através da vida da igreja, mas glorificar as pessoas, né? Ou fazer com que as pessoas se sintam bem em nosso meio. Isso não é a gente tem que tratar mal, enfim, né? Mas a ideia é que a partir do momento que a gente glorifica a Deus através da vida da igreja, seguindo a sua palavra, a gente vai amar o próximo, a gente vai tornar um ambiente de suporte, de amor, de caminhar e andar juntos. Mas a partir do momento que a gente focaliza só na pessoa, eu acho que acontece algumas dessas questões que têm acontecido hoje, né? Igrejas aceitando alguns pecados que não pode, né? E... Não que algum pecado possa, né? Exatamente isso, né? A gente aceita alguns pecados, mas, cara, a ideia é que é sempre contrastar isso, né? É sempre, beleza, Deus nos aceita como somos, mas não nos deixa da mesma forma, nos transforma, nos molda. E eu acho que essa é a ideia da igreja, é a gente apontar para o verdadeiro caminho e ajudar a pessoa a segui-lo. Né? E não falar para a pessoa, beleza, o caminho que tu tá seguindo hoje, tranquilo, pode continuar seguindo ele, desde que tu professe Jesus. Não é isso. Não. Né? A gente não vem aqui em busca do céu, a gente vem aqui em busca de um sentido para viver. E aí talvez, Cris, entra num ensejo, né, de que talvez a gente tenha mais se distanciado, não sei se mais, mas muito, que é a questão disciplinar na igreja. Hoje, talvez mais palavrão do que você falar sobre cruz e pecado é falar sobre disciplina. Nossa. Né? Num contexto que a gente vive hoje, inclusive uma questão, eu já sei de casos em que pessoas processaram a igreja porque foram disciplinadas. Né? Então, hoje pouquíssimas igrejas falam sobre disciplina, né? Sobre exortação. E olhando para a palavra de Deus, né, Paulo ensina sobre isso. O próprio Senhor Jesus fala como nós devemos fazer lá no Evangelho de Mateus, quando um irmão nosso peca, né, e entra essa questão disciplinar. E em nenhum momento isso foi revogado. Né? Então eu acho que essa questão que está falando de que a gente tem que ser conivente, entre aspas, tem que ser, né, com pecados alheios, entra muito nessa questão disciplinar, né, de que a pessoa que faz parte do corpo, ela precisa da disciplina. E se a sua vida necessitar disso, se eu errar, né, eu preciso que a igreja me corrija. Né? E aí, obviamente, que vai ter uma questão minha, do meu coração,
do Espírito Santo agindo em mim, de haver um quebrantamento, arrependimento ou não, mas precisa haver. E esse é outro aspecto, além de que nós já falamos aqui, né, da questão financeira, do louvor, da visão de igreja, né, de estar muito ligado ao prédio, mas também essa questão disciplinar, para mim, é uma das questões que se nós colocássemos uma fotografia, como eu brinquei, né, da igreja primitiva e de uma igreja moderna, né, a gente talvez vai ver que esse é um dos aspectos talvez mais negligenciados e que é tão necessário também, né, porque senão a gente vai deixar as pessoas, né, a igreja vai se tornar um lugar onde as pessoas vivem de qualquer forma, e não é assim. E também, complementando uma coisa que o Cris falou, e eu escutei várias vezes, é aquela questão assim, venha como você está. Venha como você está. Só não se fala o depois da vírgula ou depois do ponto, né? Isso. Mas não permaneça como você está, né? Eu acho que o cristão tem a conversão. Né? E a conversão, a própria palavra diz, né? É uma mudança de rota, é uma mudança de caminho. E você falar isso hoje para uma pessoa que ela tem que abandonar os velhos hábitos, abandonar os pecados de estimação que ela tem, isso tu vai perder membros. Sim, sabe? Sim. As pessoas não vão gostar de ti. Vai ser ofensivo. Hoje em dia é ofensivo alguém dizer que tem pecado, né? O Cris, você tem esse pecado e tu precisa abandonar isso. Isso é extremamente ofensivo hoje em dia, né? Infelizmente, esse é o contexto que a gente tem vivido, né? E acho que muitas vezes também as pessoas têm medo hoje também de expor um pecado, um vício que tenha para algum irmão, também com receio, com o medo da repreensão. Mas a repreensão, em amor, ela é muito benéfica para o crescimento espiritual nosso. É boa. Né? Pra gente, lá em Tiago diz, né? Que a gente tem que confessar uns aos outros os nossos pecados para que a gente possa, para ser curado. Para ser curado, exatamente isso. Então eu vejo que as pessoas têm medo de chegar num discipulador, num pastor, num irmão que professa a mesma fé que nós e dizer, cara, eu tô com isso aqui. Porque a pessoa, muitas vezes também, ela pode... Quando tu chega numa pessoa e confessa aquilo que tu tem de pecado, que tu tá na dificuldade, é porque tu confia nela, né? Então, muitas vezes também, nós, como cristãos, temos que lembrar que a fofoca também é pecado, também né? É pecado. Então, o ambiente da igreja... Mas nem é fofoca, às vezes, é um pedido de oração pelo outro. Então, a gente tem que crescer muito nisso também, saber que a pessoa que está passando por essa dificuldade, ela superou um medo muito grande de vir e te abrir. Né? Então, a gente tem que acolher a pessoa em amor, mas orar junto com ela e conseguir fazer essa, entre aspas, disciplina, essa correção, ajudar ela a abandonar esse pecado em amor, mas sendo, como é que pode ser a palavra? Firme, né? Jesus foi firme em amor. Sim. Em todas as palavras que ele disse na Bíblia, né? É engraçado que as pessoas falam que Jesus era cheio de graça, Jesus era amoroso, e era realmente, com certeza. Né? Mas Jesus era cheio de graça e verdade. E essa segunda palavra, às vezes a gente esquece, né? De que Deus é justo, Deus é santo e Deus é amoroso. É amoroso. Né? Ele é 100% as três coisas. Isso. As pessoas às vezes só querem o Deus do amor. Diminuem, né? Ou tiram até Por diversas vezes Jesus é duro com a multidão. Sim, né? Sim. E até uma passagem, acho que é João 6,66, que é quando a multidão deixa Jesus, depois de um momento em que ele é duro com eles, porque ele... queria a transformação de coração. E ele pergunta para os discípulos, vocês também não vão me abandonar? Não vão dar o vazare? Né? E eu acho que quem teve, querido ouvinte, ou queridos amigos da mesa, se vocês passaram sua adolescência na igreja, vocês ouviram muito Diante do Trono. Tinha uma música que falava, tu me amas como sou, mas não me deixas como estou. Acho que vale... Me lembrei. Essa menção vale a pena falar do Diante do Trono. Esse podcast pode terminar com essa música em homenagem ao Cris ou não? Tem direitos autorais, eu acho. Direitos autorais, graças a Deus tem direitos autorais. Mas eu acho legal aquilo que vocês estavam falando, na questão de correção. Paulo, em sua carta aos Filipenses, há contenda e discussão na igreja, e até uma das coisas que ele fala. E, inclusive, é nessa carta, no capítulo 2, que a gente vê o chamado
a humildade, né? Ou a mesma maneira que Cristo viveu, né? Sim. Seja como Jesus, né? Aí é que tá, esse é o ponto. E a ideia é isso, é receber a repreensão, receber lógico que Jesus não o foi, mas a humildade em comunidade, ela é papel central e aspecto primordial para que a gente tenha transformação. Eu separei mais uma frasezinha do livro ali da Igreja Essencial. Ele fala o seguinte: Deus não nos convida à igreja porque é um lugar confortável para encontrar um pouco de encorajamento espiritual. Não. Ele nos convida para uma família espiritual de desajustados e rejeitados. Ele nos recebe em uma casa que raramente é o que queremos, mas é exatamente o que precisamos. Então, essa ideia de quando a igreja vive em humildade, em amor, ela vai ser e vai responder exatamente às necessidades que a gente precisa, e a cada dia seremos mais parecidos com Cristo por causa da atuação dos irmãos na nossa vida e da nossa na vida deles também. E aí nós temos também uma outra ramificação desse assunto, né, que é a questão da autoridade espiritual na igreja, né? Hoje, um outro debate muito grande é sobre essa questão da igreja ter ou não ter uma liderança estabelecida, né? Nós temos várias formas de governos de igrejas, né? Nós temos os nossos queridos irmãos presbiterianos, que são regidos por presbitério, né? A Aliança Bíblica aqui de Caxias mesmo. Aliás, se você estiver passando por Caxias e quiser visitar, vai ser muito bem-vindo. Muito bem-vindo aqui. Vereador Mário Pezzi, 1004. 2004. Vereador Mário Pezzi, 1004. O cara nasceu dentro da igreja e não sabe o endereço da igreja. Número difícil. E a Aliança também. A Aliança ela é regida por presbitério, embora não seja uma igreja presbiteriana, mas ela tem essa organização, né, de presbitério. Nós temos os nossos irmãos congregacionais, onde não há uma liderança assim, muito estabelecida, mas é a igreja quem decide as coisas, né? Então a congregação é quem governa. Nós temos a Igreja Católica, que nós temos o Papa, né? Que é a voz de Deus mesmo, né? A própria voz de Deus. Então, assim, nós temos várias formas de governo, né? E nós temos sofrido como igreja esse debate. Precisa ter, não precisa ter a liderança? Como que vocês percebem que as pessoas, principalmente as gerações mais novas, lidam com a questão da autoridade? Porque aí nós vamos entrar numa questão de gerações, né? Tem gerações que lidam muito tranquilamente com a autoridade, mas as gerações mais jovens, né, mais recentes, tipo a geração Z, por exemplo, ela vai ter muito problema com a questão da autoridade. Tem alguém dizendo para ela que ela não pode fazer alguma coisa. Então isso é quase impensável, inimaginável para algumas pessoas, ainda mais alguém dentro de um contexto de igreja onde deveria ser tudo amor, todo mundo ser aceito, né? Nessa visão deturpada, né, da igreja, onde todo mundo deveria ser aceito, bem-vindo. Claro que tem que ser assim, mas não é só isso, né? Então, como é que vocês percebem? Eu tenho estudado, a gente tem estudado aqui o livro de Atos, né? E no capítulo 20 de Atos ali, Paulo está em Mileto, uma cidade de Mileto, ele está quase indo para Jerusalém, um pouquinho antes de ir para Jerusalém, onde ele sabe que vai sofrer um monte. E é interessante que ele já tinha passado por algumas cidades, né, entre elas Éfeso, e ele manda chamar os presbíteros, né, de Éfeso. Então, assim, este é um modelo repetido, né? Os apóstolos eram quem liderava a igreja no início, mas depois eles foram estabelecendo pessoas que tinha uma vida com Jesus, uma vida digna, né? Assim, alguém que era com todos aqueles, ainda não tinha estabelecido aqueles atributos de Timóteo e Tito, né? Mas já viviam procurando esses atributos, né? Sim. E Paulo manda chamar os presbíteros. Então não é algo assim que a gente inventou de novo, né? É algo que já se estabeleceu desde o início da igreja, né? Mas como é que vocês acham que essa galera vê? Eu não sou mais tão jovem assim, né? Mas eu convivo muito com os jovens. Não parece. A tua aparência é de, o quê? 42, Tisco? Isso. Pela voz, tu parece um jovem de 27. Pra quem nunca te viu, É verdade, né? Então vamos dizer que eu tenho 27. E... a gente falou antes que a mentira também é pecado. É pecado, é verdade. Parece, mas é que parece. Parece. Né? Né? Parece. Viver numa realidade paralela em que tu tem 27 anos. Multiverso.
E então eu percebo que a galera tem muita dificuldade com autoridade. Então, assim, desde não só presbítero, né? Nós mesmos que lideramos grupo célula, nossa igreja aqui funciona em formato de célula, não é G12. Todo mundo que ouve célula já pensa que é G12, eu cara. vim de uma igreja... Mas é importante falar mesmo. É importante falar, não é G12, gente. Eu ainda quero entender o que era o princípio do G12. Um dia eu vou entender. Um dia nós vamos falar sobre um G12. dia eu vou A gente pode... Então, assim, eu acho que tem muita dificuldade com essa questão de autoridade, né? Não só na igreja, mas também dentro da igreja, aonde alguém vai dizer que ele... Porque eu acho que na igreja vai ser tratado de questões mais pessoais. Porque no trabalho... É tipo assim, o cara tá fazendo uma coisa e o chefe dele vai mandar fazer outra e ele não quer. É uma coisa muito mais superficial. Na igreja vão ser questões mais profundas. Então, ele não pode fazer amor antes do casamento. Alguém vai dizer pra ele, cara, tu não pode transar com a tua namorada antes do casamento, não pode sair por aí pegando um monte de menina. Né? Mas o cara vai perguntar, mas por que eu não posso? Exatamente. Porque o mundo lá fora, se tu falar isso de novo, né? Nossa, tu é um retrógrado, tu é um atrasado. Mas de novo, vai exatamente contra essa cultura, né, do mundo. Então, vão ter várias coisas, não é só não pode por não poder. Tem um porquê das coisas não poderem, né? E eu acho que aí, já vou terminar minha fala. Um monólogo? Fica à vontade, entra Francisco. uma outra questão de que a igreja se distanciou da igreja primitiva, que agora, às vezes, só não pode porque não pode. Né? Ninguém explica muito por que não pode. Não dá um contexto, né? Não dá uma base bíblica. Por que isso não pode? Por que eu não posso mentir? Por que eu não posso falar palavrão? Por que eu não posso ter relação sexual antes do casamento? Ou fora do contexto de casamento, né? Eu acho que isso... Porque também... a liderança tem problema de liderança, tem problema de liderados. Isso. A igreja não é perfeita, né? Que a gente já parte deste princípio. A aliança né? A liderança, ela se a gente distanciou encerra da palavra, o podcast né? agora, pessoal, depois dessa frase. A liderança se distanciou da palavra e às vezes não sabe explicar o porquê que é errado. Né? Apenas virou um fariseu que diz que não pode, porque não. Sim, né? Mas daí, questão, né? Pelas costas, acaba criando regras para subverter essas que eles mesmos criam, né? Eu acho que a gente vê biblicamente o problema com liderança desde Moisés, provavelmente o primeiro líder do povo de Israel. Não, acho que desde Adão e Eva. Volta lá atrás. Mas o povo claramente, quando sai do Egito, tem a resistência, humana, né? Tem a resistência de Corá, né? E diante da liderança ali de Moisés, em que mesmo assim Moisés tinha a palavra de Deus e todos viram com seus olhos, né? Tudo que aconteceu, e mesmo assim ele foi... Aí mostra o erro do liderado, né? O líder hoje pode ter se distanciado da palavra, mas daí a gente volta lá atrás, um líder que tinha sob si o aval de Deus, ou enfim, né, o chamado de Deus para ser líder do povo, mesmo assim o povo foi contra, ou tentou levantar-se contra, né? A verdade é que quando a gente aplica a palavra de Deus e a sua obediência, a gente vai encontrar restrições, a gente vai encontrar corações duros e corações que não estão dispostos a seguir a palavra, mas porque estava ouvindo, até o Lucas passou um podcast sobre essa questão de vida em comunidade e de como a comunidade de igreja ela é diferente de um clube social, né? Ela não é só viver com seus amigos e tal, porque senão não muda nada. Exatamente. Né? Ela tem que ter a liderança, porque vai ser a liderança que vai conduzir conforme a perspectiva bíblica de que tem que ser uma igreja. E quando estamos carentes disso, o povo sofre. Quando estamos carentes disso, o povo se levanta contra a liderança. Mas claramente na Bíblia a gente vê esse processo de Deus levantar pessoas para serem usadas para conduzir o seu povo. Então temos e precisamos de líderes na igreja, mas precisamos de líderes sérios, precisamos de líderes capacitados e que se dediquem à comunidade e também a um relacionamento íntimo com Deus, né? Eu acho que primordial é se dedicar a um relacionamento íntimo com Deus, mas enfim, lógico que a gente
se fizesse, a gente poderia fazer um podcast só com isso, porque a gente vê também a vida pastoral não sendo fácil. Exatamente. Porque a igreja acho que, às suga... vezes, até uma vida solitária, né? Solitária, e a igreja suga, e daí tu te dedica ao máximo, às vezes não é reconhecido e criticado, aí vemos e cansamos de ver, infelizmente, a família do pastor às vezes deixada de lado e se desviando filhos por causa disso, porque a igreja suga num ponto que muita gente não serve, e aí o pastor tem que cruzar e cabecear, e daí quando um filho se desvia, a igreja é a primeira a apontar o dedo e dizer, ó, olha ali, não é o bonzão, sabe? Então, a falta de amor, a falta de humildade, eu acho que é por isso que as pessoas são resistentes à liderança, e às vezes a liderança falha em questões de conhecimento bíblico, e por isso que às vezes não há obediência. Então, acho que esses 2 pontos são preocupantes, né? Mas dava para se alongar muito. Eu acho que também é importante, a gente tá falando em líderes no plural, né? Acho que quando a gente tem líderes, mais do que 1, 2, 3, 5, não sei, pessoas que sustentam essa igreja, é mais fácil de que, se um estiver errado, né, os outros também virem e ajudarem nessa correção de rota, né? Claro. Então, acho que isso o difícil é pessoas dispostas e disponíveis, né? Também. E tudo isso que a gente está falando vai passar pela primeira pergunta que foi levantada aqui, do que é a igreja. Porque tanto o líder quanto o liderado, se ele tiver uma visão distorcida ou longe da palavra sobre o que é a igreja, já vai estar tudo errado. Sim. Porque se o cara lidera achando que ele é o dono da igreja, por exemplo, já está errado, ele vai errar nesse sentido, né? Se o membro da igreja vem para a igreja pensando que ela é um clube, que ela é um lugar onde eu vou ver meus amigos, um lugar onde eu vou lá sentar, cantar umas musiquinhas, ouvir uma palavra que vai massagear meu ego, ou até vai talvez me desafiar e voltar para casa, também vai estar errado. E aí nós vamos ter esse problema de convivência entre liderado e líder, né? Então, se a galera, principalmente os mais jovens, vem com essa visão já distorcida, essa questão com autoridade vai se tornar mais latente ainda, né? Porque a visão dele vai estar, tipo assim, como que o cara tá me dizendo para eu não fazer? Quem que ele pensa que é para fazer? Né? Porque não tem uma visão bíblica, uma noção de que... Ele já sai do pressuposto que o pastor tá ali para levar o dinheiro dele embora e dizer que ele não pode fazer nada, Isso, né? Então, e aí há toda uma distorção. Então, o primeiro filtro, né? A primeira reflexão, talvez... porque uma das propostas desse podcast também é de ser prático, né? Mas talvez uma das reflexões que a gente convida todo mundo que está ouvindo a fazer é qual é a sua visão sobre igreja. Por que se tu vai no culto, na celebração, a gente chama de celebração aqui, né? Se tu vai no culto, por que tu vai no culto? E qual é o teu papel ali qual dentro é o teu também, papel? né? Por que tu sai de casa no domingo de manhã ou à noite e vai para lá? Há implicações nessas perguntas, né? Muitas. E na tua percepção, né? A famosa e desgastada palavra cosmovisão do que tu enxerga como igreja é primordial para saber por que tu serve ou por que tu não serve. Porque, desculpa o tu, né? Pessoal, a gente está no Rio Grande do Sul, Isso. porque vós me ser serve ou não, porque você se envolve ou não. Isso aí tudo parte do que você enxerga como igreja, né? Lógico que a gente estava falando de liderança. A gente, infelizmente, como brasileiros, né? Se você está me ouvindo de fora do Brasil, beleza, mas você conhece o contexto do Brasil em que os nossos líderes são cada vez piores, né? E que há sofrimento no povo quando a liderança é assim. Só que a gente não pode levar isso para dentro da igreja, porque Deus levantou os líderes de dentro da igreja, assim como levantou os de fora. Sim. Né? A gente tentou, ou na verdade a obediência ao líder, ela está em descrédito por causa disso. Isso. Mas ela não deixa de ser uma instrução bíblica mesmo com o pecado do líder, né? Seja na igreja ou seja de fora. A orientação bíblica é desde que não me faça pecar, eu devo me submeter à autoridade, né? Eu acho que já parte um pouco antes disso. Vocês já são pais de crianças
nascidas já, né? Eu logo serei pai, pode ser hoje ou pode ser daqui 10 dias, não sei. Se Eline tá para chegar ao mundo. Mas vamos partir do pressuposto seguinte: se tu dos teus 4 lindos filhos que tu tem, deixar fazer o que eles quiserem, comer o que eles quiserem, se vestir do jeito que eles quiserem, Não, o que acontece? imagina, já tava um diabetes tipo 9. 9. Então, eu também uso eu acho essa ilustração muito boa, porque eu como pai... De 4 lindas... 4 lindas... Se você quiser saber um curso de como ter vários filhos, arrasta pra cima Francisco. Depois vamos passar nossas redes sociais. O Francisco tem um curso de filhos maravilhoso. Não tenho nada. Ó, eu tenho 4 lindos filhos, do qual uma eu fiz o parto, inclusive. Essa história eu vou ter que contar. Vai ter que vir a público isso. E eu acho que se fosse botar no percentual, cara, eu acho que 80% é não. 80% das vezes que eles me pedem uma coisa é difícil... A gente vai também ter que falar sobre isso, o escutar o não. Tanto o não de um pastor, de um amigo, de um chefe, e quanto o não de Deus também é difícil de se escutar. E hoje também tá bem... Existe a palavra desmoda, é que não tá em moda. O que é? Fora de moda. Fora de moda. Desmoda. A moda. Se não existe... Demodé. Demodé é uma palavra muito legal. A minha esposa não gosta que use essa palavra. O pessoal tá inventando palavras falando todes. Eu posso inventar também. Demodé. Procura depois demodé, eu acho que é... Não, desmode. Sobre esse é tudo não, desculpa te interromper, mas tem um filme na Netflix que é O Dia do Sim, acho que é. Um dia tipo um filme bem legal, que daí os pais decidem num dia dizer que sim pra tudo. É bem legal, é bem divertido assim o filme. Aí, ó, não tô tão fora, é demodé, ó. Viu? Eu falei que era demodé. Então demodé, o não de Deus tá muito em demodé. Né? Cara, é impressionante como a gente, quando a gente fala em oração, e entra nessa questão da autoridade espiritual, né? Quando a gente ora, quando as pessoas oram, de modo geral, elas já esperam receber a resposta de Deus, né? Mas essa resposta esperada, frequentemente, com muita frequência, não é um não. Uma coisa que eu tenho não é considerado. Uma coisa que eu tenho incluído nas minhas orações, e é muito difícil de orar isso, é pedir aquilo que eu gostaria que como fosse, mas sempre falando sim, que seja feita a tua vontade, Deus. Isso aí. A oração de Jesus, né? Sabe que essa ilustração dos filhos é boa, porque... Tu também tem 2 belos, lindos filhos. Porque eu tenho uma menininha de 1 ano aí, acabou de completar 1 ano, e a gente não precisa ensinar a desobedecer, a gente não precisa... Já vem intrínseco. Assim, ó, tu tirar um negócio, dizer que não, ela se joga no chão já. Com 1 ano, ela se joga no chão. Então são coisas que a gente... Esse desafio à autoridade, ele vem do pecado, vem do pecado presente em nosso coração. Então ele vem desde a infância, e isso a gente não precisa aprender. O que a gente precisa aprender é obedecer. Mas vocês acham que vocês, como líderes de grupos, de ministério, essa dificuldade dessa geração mais nova, ou da nossa geração mesmo, de ter a dificuldade de escutar o não, ou de ser repreendidos, vem da criação lá atrás, ou de ser criado assim muito solto, né, faça do jeito que tu quiser, talvez de pais ausentes, da dificuldade, às vezes, de um pai ausente querer suprir com algum bem material, ou deixar a criança fazer o que quiser, ou talvez também de uma criação extremamente rígida. Até que ponto isso dificulta também o processo dentro da igreja? Eu penso que a grande questão é isso que o Cristo falou. A primeira coisa é o pecado. Né? Então, o pecado, ele nos torna rebeldes. A gente não precisa, como o Cristo brincou, não precisa aprender a desobedecer. Verdade. A gente desobedece fácil, simples. A gente cria meandros, a gente cria jeitos de desobedecer, desde o início. Né? Então, a causa principal, eu diria que é o pecado. Mas a criação... São agravantes. São agravantes ou facilitadores, né, de eu me submeter. Então, por exemplo, assim, se eu tenho uma criação, se eu crio meus filhos sobre um ponto assim muito duro, né, rígido, talvez eles vão ter um pouco menos de dificuldade de se submeter, pelo menos exteriormente, né?
Ao passo que talvez no coração deles isso cria uma rebeldia maior. Talvez criar um coração muito duro, mágoa, né? Enfim. Por outro lado, se eu criar muito, faz o que quiser. Que o gaúcho de rédea frouxa. Aí talvez vai se tornar um adulto, um ser humano que vai sofrer muito, porque ele não vai poder fazer o que ele quer a vida inteira, né? Então eu acho que a criação vai influenciar, vai potencializar ou não, mas aí entra uma questão de personalidade, né? Tem gente que é mais, como é que é, sangue de barata, mais tranquilo, tem gente que é mais sanguíneo, pavio curto, então tem várias coisas aí, mas a base, para mim a base de tudo é a questão do pecado. Infelizmente a gente foi corrompido nesse sentido, né? A gente é revoltado por natureza, né? Contra Deus, contra todas as coisas. E a gente quer sobrepor a nossa vontade de qualquer forma e acima de qualquer outra vontade. Sim. Né? Se a gente for se adaptar ao mundo coach de hoje, a gente vai arrasta pra cima. A gente vai dizer que existe o líder e existe o chefe, né? Isso. Então eu acho que a gente também tem que ter sabedoria para como liderar, né? Tem uma frasezinha de academia que é Não frequento, não sei. O que é academia? É uma lancheria nova. Que o exemplo arrasta, né? O exemplo arrasta. E às vezes liderar é ser o exemplo. Às vezes liderar é ir lá e caminhar junto. Porque, de fato, no coração das pessoas, às vezes, a desobediência ela é o modus operandi, né? A forma como o sistema funciona é a desobediência, ou é tentar não obedecer, de alguma forma. E acho que o nosso desafio é liderar de uma forma que mude isso, liderar de uma forma que arraste as pessoas junto para seguir a Cristo. E a gente consegue isso sendo exemplo, a gente consegue isso sendo, pela palavra, mas pastoreando mesmo, né? Sendo pastoreando e cuidando, né? Amando. Mesmo embora às vezes haja desobediência, o amor ele tem que estar presente, né? O que não quer dizer que aquilo que as pessoas enxergam hoje, Jesus pregou o amor, mas também, como a gente falou antes, Jesus sempre ele é justiça também, ele tem outros atributos também. Mas é um desafio mesmo, é um desafio de liderar. O Francesco trabalhou muito tempo com jovens. É difícil liderar jovens, é difícil liderar adultos, principalmente quando tu é mais jovem que os adultos. Em um mundo de redes sociais é difícil a comunicação, porque às vezes a gente depende muito de WhatsApp e tudo mais. Às vezes as pessoas não querem se fazer presente no ambiente, mas tu tem que resolver tudo via rede social, via WhatsApp. Isso também dificulta bastante. Essa acho que é uma dificuldade muito grande que a gente tem há alguns anos já e vai se dificultar mais ainda com o passar do tempo, né? O presencial, né? Tu conversar no olho, né, Cris? Vocês que fazem mais essa questão de ministério, acompanhando pessoas mais de perto, acho que tu conseguir marcar com alguém para te sentar e trocar uma ideia, tá cada vez mais difícil. Nada substitui isso, né? Não. Apesar, cara, mesmo que tu conversas todo dia, das 8 às 8h30 com alguém no telefone, tu vir aqui, sentar meia horinha no olho dia, no olho, é diferente, não substitui, né? E eu acho que a gente está num mundo cada vez mais corrido, em que a gente tem cada vez mais distrações e cada vez mais compromissos, cada vez mais a gente não para, rede social, a gente vai no banheiro fazer o número 2, e a gente tem que ficar com o celular na mão e mexendo e olhando notícias, isso, aquilo, nossa cabeça não para mais. E, enfim, eu acho que um desafio é tu conseguir se comunicar com eles hoje também, né? Não é só instruir, mas se comunicar, é tentar marcar uma reunião. Cara, é difícil marcar uma reunião. Nós vamos fazer um episódio também só sobre ministério com jovens, adolescentes, ou essas vocês gerações. Vocês têm um exemplo muito bom, né? Sobre criação de filhos, também fazer um também. Podemos. Eu acho que só para agregar, também eu vejo a dificuldade, até talvez na nossa igreja ou igrejas de fora, dos líderes entender que as dificuldades, talvez do jovem de hoje, do jovem adulto, enfim, elas são as mesmas do passado, mas elas tem mais agravantes, são dificuldades
novas, vamos dizer assim, não sei se eu posso usar essa palavra, e por isso tu tem que estar acompanhando de perto, né? Sim. O viver perto, entender o que a pessoa está passando, tu não vai conseguir fazer isso à distância. Exatamente. Né? Então, o pastorear, o que é o pastor? Lá no pastor de ovelhas, né? O pastor de ovelhas estava no meio do rebanho. Sim. Né? Ele estava entendendo aquilo que elas estavam passando, né? Cuidando dos perigos que podiam acontecer. Então, eu acho que o pastor, o líder de ministério, o que for, ele tem que ser presente, né? E entender as dificuldades novas que vão surgindo para poder trazer, sim, a luz da Bíblia, porque a Bíblia tem todas as respostas para dificuldades que vão surgir daqui 100 anos. Para tudo. Para tudo, né? Então, o acompanhar, o viver de perto, e aí a gente volta lá, né? No viver em comunidade, né? A comunidade está perto, está podendo superar essas dificuldades junto, é essencial. E para mim, o mais o fascinante, né, dessa questão toda da igreja é que, na verdade, liderados e líderes são ovelhas. São. Né? Do Supremo Pastor, do cabeça da igreja, que é Jesus. Então não há uma questão assim de hierarquia no sentido de melhores ou mais próximos de Deus, não. Somos todos ovelhas, né? Todos os líderes, liderados, todos são ovelhas do Supremo Pastor, que é Jesus. Obviamente que ele deu papéis, né? Para essas pessoas, dons, talentos, né? Como um corpo, né? Que Paulo vai falar lá quando ele fala sobre igreja, né? A gente está encaminhando aqui para o final do nosso podcast, né? Passou rápido e nós estamos... Papo bom passa rápido. Passa rápido. E estamos longe de esgotar esse assunto. Enfim, é um assunto muito complexo, muito grande para ser esgotado em um episódio de podcast, né? Mas acho que a gente conseguiu resumir bem assim as nossas ideias a respeito dessa questão da igreja, né? E eu não sei, te cortando, Tiesco, eu não sei se foi tu ou se foi o Olavo que trouxe uma frase numa celebração há uns domingos atrás, e acho que eu queria deixar pro pessoal aqui para entender. Se for boa, fui eu. Se for ruim, o Olavo. Como que é a frase? Meu Deus do céu. Eu não me lembro o contexto certo da frase, mas assim, eu queria deixar para que as pessoas entendam. Nenhuma comunidade é perfeita. Nenhuma igreja é perfeita. Até a frase que ele trouxe é que se você encontrar uma igreja perfeita, não entre. Foi o Olavo. Né? Foi o Olavo. Né? É boa. Não entre porque ela vai deixar de ser perfeita porque você entrou nela. Né? Eu não sei se era bem assim o contexto, mas nenhuma comunidade é perfeita. Você, como membro, tem a obrigação, vamos botar assim, de ajudar no crescimento da tua igreja, da tua comunidade. Todo mundo tem um papel importante, né? Não são só os líderes, não são só os pastores, os presbíteros que têm o papel de fazer a igreja crescer, eu digo, em espírito, e crescer em palavra, em santidade, mas todos os membros têm o compromisso de fazer a igreja ser mais parecida com a igreja ideal de Cristo, né? Então, fica essa questão de não desistir da tua igreja. Claro, se o teu pastor está abusando de ti, procure outras pessoas, né? Se oriente, enfim. Claro. Mas... isso entra num outro podcast que a gente pode gravar em um outro assunto, que é essa questão de migrar de igrejas, né? Qual que é a nossa posição sobre isso. Não colocaremos aqui para que você ouça. Mas enfim, mais vezes. Se você encontrar a igreja perfeita, não entre. Não entre. Por favor, não entre. Eu ia chamar agora para a gente fazer as considerações finais, né? Assim, uma amarração, né, de tudo que foi falado. E eu acho que a gente falou sobre muitas coisas, né? Mas a ideia é essa: a igreja é um lugar imperfeito. Aquilo que eu penso sobre a igreja. Imperfeito no sentido de que é constituída de pessoas imperfeitas. A igreja não é o lugar. A igreja é feita de pedras vivas, né? Que são as pessoas. Aleluia. e são as pessoas reunidas, né? Isso que se chama igreja. Organizada, com hierarquia no sentido de ter autoridades espirituais, né, estabelecidas. Ter um local para se reunir também, mas aí o local é secundário, né? Independente da cor da parede, como brincou o Christian, né? Tem que ter um ensino bíblico, a Bíblia tem que ser o centro, a Bíblia tem que ser
a regra de fé e de prática, né? Não o eu acho ou penso, o eu fulano disse que, né? Então a Bíblia tem que ser a regra de fé e de prática, e o nome de Deus tem que ser engrandecido em todos os aspectos, né? Ou pelo menos uma busca incessante e constante a respeito disso, né? Então a minha consideração final é essa: não é um lugar onde a gente vai só para se divertir. É um lugar onde tem diversão, na verdade, não é nenhum lugar, né? Mas não é uma reunião onde só há diversão, onde alguém vai massagear meu ego, onde eu vou ouvir uma música boa e vou voltar para casa. A igreja é muito mais do que isso. Ela foi estabelecida por Jesus, não é uma ideia humana. Então, assim, permaneça na sua igreja, né? Não existe um cristão, a gente falou pouco sobre isso, né? Mas não existe cristão ou cristianismo ou vida cristã sem igreja. Não existe. Não existe. A Bíblia não há. Eu sei que há uma discussão grande sobre isso, mas assim, os argumentos de quem quer viver uma vida isolada em casa e dizer que é um cristão são pífios. Não existe, né? A Bíblia, ela desde o início, e nosso Deus é um Deus... Deus juntou os seus... Relacional. Num povo, numa comunidade, e o próprio né? Deus é um Deus trino, né? Um Deus que vive em comunhão consigo mesmo, né? E então a gente foi criado para comunhão, a gente foi criado para isso. A igreja foi estabelecida por Jesus em comunhão, né? Onde várias pessoas, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, não onde um estiver, né? É isso aí. Então, quanto à igreja, acho que eu consegui resumir o meu pensamento. Considerações dos amigos da bancada. Eu penso em finalizar, além de com o texto de 1 Pedro 2, né? Vocês são a geração eleita, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou, né? Que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Além desse texto, eu acho que vale a você, ouvinte, que aguentou ouvir nossas vozes até aqui, que realmente você fizesse pensasse qual que é a sua interpretação, a sua visão de igreja. Esse é um exercício. Fizesse um exercício mental agora de qual a sua visão da igreja e o que isso gera, quais as consequências disso. Se você tem servido, se você tem ajudado na sua igreja local, se você tem feito parte, se você tem sido um instrumento, se você tem sido o ferro que afia o ferro de alguém. Porque o desafio nosso, como podcast no geral, ele não é só discutir teologia ou só discutir conceitos. É trazer uma aplicação disso. Praticidade. E a parte prática disso é chegar a uma conclusão de que a igreja são pessoas e que se a gente não se envolver, a gente não vai ficar de braços cruzados criticando aquilo que acontece. Porque se a gente quer algo diferente, levanta, vai e serve. Jesus, talvez no texto que resuma o Evangelho de Marcos 10, de 35 a 45, ele fala que nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Então o chamado da igreja é dar a sua vida em resgate por muitos. É servir e dedicar a sua vida a isso. Não é viver minha vida do jeito que eu quero e no fim de semana ir à igreja. É ser igreja todos os dias e dedicar a sua vida a isso. Se necessário, morrendo pelos outros. Isso aí. Amém. Acho que depois disso eu não posso falar mais nada, né? Mais nada. Depois o Francesco e o Cris trouxeram muito bem. Sirva, né? E acho que além do texto de Marcos, acho que a gente pode deixar como entre aspas, tarefa de casa, ler ali a igreja de Atos, né? Ler ali, principalmente onde diz Atos de 42 a 47, que fala sobre a comunhão dos cristãos, né? Ler, meditar em cima e ver se tu tá sendo esse cristão, né? Enfim, procure servir na igreja. A igreja precisa de pessoas que sirvam, né? Não só de líderes, mas de pessoas que estejam ali para servir a comunidade. Enfim, né? E permaneça firme
na pedra angular que nos sustenta, né? Acho que é isso, senhores. Isso aí. E música do Diante do Trono pra finalizar, né? Pode ser aquela Diante do Trono, Senhor. Não? Ó, antes de a gente encerrar ainda definitivamente, dicas de livros. Vocês têm alguma dica de livro? Eu tenho duas. Eu tenho a dicas. Bíblia. A Bíblia é o melhor livro, né? É muito bom. Além da Bíblia, livros sobre igreja. Tem esse que tu citou, né, Christian? Mas eu queria dizer dois. Primeiro, A Igreja Cristã na História. Um livro muito bom do Franklin Ferreira. Dá todo um contexto, um panorama histórico assim da igreja, que é muito legal, para a gente entender como é que nós chegamos aonde estamos hoje. Assim, muito bom mesmo. E o outro é sobre membresia. Por incrível que pareça, tem um livro sobre membresia daquela coleção 9 Marcas, né, da editora Fiel. E também fala muito a respeito da igreja, essa questão, claro, que vai falar sobre membresia, mas ali vai tratar de alguns aspectos bem legais sobre igreja. Então, se está procurando material sobre isso, essas são duas dicas que eu dou sobre a igreja. Tem muitas outras, né? Timothy Keller tem alguns livros sobre a igreja, né? Igreja Centrada, que é muito bom também. Enfim, mas as minhas dicas são essas. Alguma mais? Eu acho que aquele que eu citei algumas vezes, e o Mark Dever também tem Igreja, o Evangelho Visível. Eu acho que ele é até um resumo de todos os livretinhos, né? A minha dica é melhor, é a Bíblia. Leia a Bíblia. Melhor de todas. Embora esperamos que essas outras dicas todas sejam baseadas biblicamente. Mas não substitui a Bíblia. Muito bem, então, gente, nós vamos ficando por aqui. Compartilha aí, ajuda a gente a divulgar esse material que a gente acredita ser bom. Se você não gostou, não precisa compartilhar, fica tranquilo. Mas se você gostou, compartilha aí, indica para alguém que talvez está aí se debatendo com essa questão da igreja, de por que a igreja existe, se tem que frequentar, não tem, autoridade espiritual e etc. A frequência do nosso podcast, a princípio, vai ser mensal. Então, uma vez por mês, nós vamos lançar um episódio novo. Mas isso pode mudar a qualquer momento, né? De acordo com a nossa vontade. Se você gostou, compartilha. Se não gostou, compartilha também. Compartilha também e dê dicas pra melhorar, né? A gente tá aí pra melhorar. Isso. Acho que também é uma coisa que a gente pode... Mas de forma amorosa, não vai... Acho que ainda é um projeto, né? projeto. Ainda temos um projeto apenas. Acho que a gente pode... Quem tiver dúvidas ou sugestões de pauta também, mande pra nós, né? Manda. Por enquanto, nos nossos... comentários, enfim. Perfis... privados também, as né? arrobas. Eu nem sei, eu tive que olhar a minha arroba. Eu também fui olhar a minha, cara. Ó, minha arroba no Instagram, pra quem quiser, pra quem não quiser também, é a mesma. É @FrancescoMC. Deixa eu explicar. Era não MC? Não é, exatamente. Não é MC, que meu nome é Francesco Matheus Carlosso. Matheus. MC. Todos aqui têm nome... Lucas André, cara. Tu não tem nome composto, Cris? Meu Deus. Então é @FrancescoMC, Lucas. @Castilhos_Lucas com 2A. O meu perfil é muito antigo. Ruim, horrível. Eu vou ter que mudar. Nossa. Bota Lucas horrível. Castilhos, você vai encontrar. Se um dia tu ficar famoso, não será com esse perfil. Castilhos_Lucas, cara. Olha que maravilha. Eu vou trocar, vou tirar um A. O meu é @ChristianDali com 2 L's. E uma história interessante sobre esse meu perfil é que eu acho que tem um maquiador ou alguma coisa famoso que tem Christian.Dali com 2 L's. E esses dias me marcaram, não sei o que, GK, me marcaram assim umas publicações absurdamente famosas. Mas tu tem cara de maquiador, Cris, olhando pra ti assim, tu tem talento, talento. E por fim, a arroba do podcast ainda não está disponível, mas no próximo episódio já teremos com certeza terá. Do podcast, e aí nós divulgaremos. Por enquanto, sugestões de pauta, dúvidas, críticas nos pessoais. Isso, nos no pessoais, próximo... isso aí. Ou nos comentários aqui do Spotify também, pode deixar ali escrito incentivando, criticando, xingando, pode ficar à vontade, tá bom? Um bom dia, boa noite ou boa tarde, não sei em que período que a pessoa está ouvindo, né? Então, que Deus abençoe. Amém. Fiquem com Deus. O próximo podcast aqui do Solamento, a Sexta Sola, hein? Inventamos a Sexta Sola. Ou não.